Olá, meu irmão, bom dia. Vamos começar essa segunda-feira lendo o Salmo de número 4, que tem por título Confiança em Deus na Angústia. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O contexto desse Salmo 4 é o contexto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1 em diante, onde nos é mostrado que Israel estava passando por 3 anos de seca. Essa seca havia sido instaurada pelo juízo de Deus, porque Saul havia quebrado a aliança com os gibeonitas, que foi feita lá por Josué. No livro de Josué é dito que, capítulo 6, 7, é dito que Josué faz uma aliança com os gibeonitas, e agora, em 2 Samuel 21, é dito que essa aliança havia sido quebrada e Deus estava punindo Israel. Isso aconteceu exatamente no reinado do rei Davi. E Davi estava acuado, angustiado, com dificuldade, né? E aí, Davi, no versículo 2, eu quero ressaltar apenas alguns pontos desse salmo. No versículo 2, Davi faz uma pergunta para as pessoas: até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Essa pergunta era muito pertinente porque naquele momento de seca, de angústia, muitos israelitas estavam se voltando para os deuses dos filisteus, dos amorreus, né, dos amonitas que estavam em volta, e eles estavam se voltando a esses deuses buscando solução. E aí Davi diz: até quando vocês amarão a vaidade e a mentira? Ou seja, esses ídolos de nada são. Ora, nós vivemos em dias onde os falsos deuses, né? Porque quando nós falamos de idolatria, nós às vezes sempre nos referimos a imagens da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a idolatria é colocar algo no lugar de Deus, é colocar a confiança em algo que não seja Deus. Então, a idolatria é algo que é facilmente encontrada até mesmo naqueles que não são católicos. Muitos cristãos, muitas pessoas que vivem em igrejas onde não há imagens, mesmo assim são idólatras, porque colocam a confiança em coisas dessa terra e confiam que essas coisas irão salvá-los. Ora, nada pode nos salvar a não ser o Senhor. Então, quando é dito aqui sobre a mentira e a vaidade, está se referindo de fato a esses deuses falsos. Nos nossos dias, tem vários candidatos a deuses falsos. E todos eles, nesse momento de pandemia, estão caindo. Primeiro, um desses deuses é a segurança financeira, né? Muitos acreditam que tendo uma boa conta poupança, tendo uma boa provisão financeira, estarão imunes, né, das dificuldades deste mundo. Ora, isso não é verdade. Mesmo com uma poupança bem generosa, mesmo com vários recursos financeiros, essa pandemia pode alcançar, né, essas pessoas, e muitos, mesmo com muito dinheiro, não podem sequer se livrar de terem que ir para um hospital superlotado e até mesmo virem a óbito. Ou seja, não adianta nesse caso, então, ter muito dinheiro. Outros acreditam que os políticos, né, a política vai salvar. Ora, no nosso país, nós estamos vendo a cada dia mais e mais que é impossível se confiar na política, é impossível se confiar em alguém que irá de fato instaurar um novo tempo de paz e prosperidade, a não ser o Senhor. Nós estamos vendo um a um esses deuses caindo, né? Alguns vão confiar na educação
mas nós vamos perceber que há pessoas que são extremamente educadas, que cometem crimes terríveis, pessoas que foram para faculdades renomadas e conseguem ser capazes de produzir pensamentos absurdos, ou seja, tudo que está à nossa volta é dito também por Eclesiastes que é vaidade. Né? Aqui Davi é um pouco mais duro e diz que são mentiras, no sentido de que não são coisas que de fato tragam salvação e tragam esperança em tempos de angústia. Nós temos percebido isso, que nesse tempo de angústia, todos esses falsos deuses, essas falsas confianças que as pessoas tinham em coisas, depositavam confiança em coisas, tudo isso ruiu. Por quê? Porque de fato nada pode nos salvar a não ser o Senhor Jesus. E ele vai dizer no versículo 3: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus sabe de fato quem são aqueles que são piedosos, aqueles que confiam nele, e Deus os distingue. A expressão aqui é a expressão escolhe, conhece, né? Deus escolhe, Deus conhece, Deus sabe muito bem onde estão. É a mesma expressão que é usada também lá em 2 Reis, capítulo 18, quando Deus diz para Elias: olha, eu reservei para mim, existe um remanescente em Israel que não se curvou a Baal. A expressão ali usada é: eu conheço, eu tenho um relacionamento com os piedosos, com aqueles que não se dobraram a Baal. E é interessante que quando chega no versículo de número 6, no final do versículo 6, aliás, versículo 7, Davi faz uma coisa que é a marca do ministério de Davi, do reinado de Davi em todo o tempo. Ele diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ou seja, dentro de um contexto de seca, dentro de um contexto de dificuldade, Davi faz uma afirmação poderosa aqui. Ele diz o seguinte: olha, quando chegar a chuva, quando a chuva cair e houver fartura de alimentos, de cereais e de vinhos, todo o povo ficará alegre. Pois bem, nesse momento de seca, mesmo não tendo nada, eu tenho muito mais alegria em desfrutar da tua presença, ó Deus, do que eles terão quando eles tiverem fartura de alimento. Você percebe o contraste? O que Davi está dizendo é o seguinte: eu não me satisfaço com as coisas dessa terra. Eu não me satisfaço com essas falsas esperanças, com essas vaidades desse mundo. Hoje nós podemos ter alimento, amanhã podemos não ter, e se isso for ser paradigma para a nossa tristeza, nós vamos estar sempre em tristeza, porque outras secas virão, outros momentos ruins virão, mas a minha alegria está no Senhor. É isso que Davi está dizendo. Esse paralelo se aplica a todos nós também. Aonde está a sua alegria, meu irmão? Quem é a fonte da sua felicidade, da sua alegria? São as coisas dessa terra? São as pessoas que estão à sua volta? Ora, saiba que se a sua alegria estiver depositada nas coisas dessa terra, você fatalmente será infeliz. Você, de fato, sofrerá muitas dificuldades com um coração em sofrimento. Mas, se a sua alegria e se a sua esperança, se a sua felicidade está no Senhor, você pode dizer como o rei Davi aqui: a minha alegria é estar contigo, a minha alegria é ter o Senhor. Nós não estamos dizendo aqui que as coisas dessa terra devem nos trazer infelicidade que nós desprezamos. Não é isso. Nós não desprezamos nada das bênçãos que Deus nos dá, mas só que nós sabemos, assim como o rei Davi, que a nossa verdadeira alegria deve estar no Senhor, a nossa verdadeira esperança deve estar no Senhor. E aí ele termina esse salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele havia dito uma frase muito parecida no Salmo 3, que está na canção do Salmo 3, e aqui agora no Salmo 4 ele faz a mesma coisa. Eu, em paz, me deito e durmo e pego no sono, porque eu sei que é o Senhor que me faz repousar seguro. Que nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, você possa colocar isso em perspectiva, começando essa semana, sabendo que não se deve confiar nos falsos deuses, não se deve confiar nas coisas dessa terra para nos trazer felicidade.
A felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está na política, a felicidade não está na educação, a felicidade não está nem mesmo nos nossos familiares. A felicidade está em Jesus Cristo. A alegria e a confiança na angústia está em Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e que você tenha essa confiança inabalável nele. Logo mais à noite nós estaremos olhando o Salmo 5, onde Davi fala sobre uma oração pedindo proteção a Deus, coisa que também nós precisamos em todo tempo. Deus abençoe você e a sua família. Amém.